Olá, segundo ano, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar de uma das principais revoluções que ocorreu no mundo, a Revolução Francesa. Vocês estão lembrados do assunto da última aula, né? Falamos sobre a primeira revolução do nosso continente americano, a Revolução Americana, que marcou o rompimento das 13 colônias com a metrópole inglesa. O tema da aula de hoje, a gente vai para a Europa, para continuar analisando esse período das grandes revoluções burguesas. A Revolução Francesa ela é ímpar, uma das principais do mundo e espelho para todos os movimentos revolucionários que ocorreram posteriormente. Vamos estudar no primeiro momento a ideia em que estava acontecendo na França pré-revolucionária. Posteriormente, vamos ter uma aula somente para analisar o que liam os franceses no século XVIII. Essa pergunta é interessante porque vamos analisar a ideologia por trás da Revolução. Na última aula, sobre a Revolução Francesa, vamos fazer uma análise do que acontece posteriormente à Revolução, as contra-revoluções que ocorrem dentro de um processo revolucionário. Tenho certeza que você vai gostar desse assunto. É um assunto super tranquilo e também um assunto atual. Vamos ver como até os dias de hoje guardamos as ideologias, o sentimento por trás da ideia de revolução, da ideia de derrubada de um sistema, derrubada de um governo. É muito interessante porque ainda há, nos dias de hoje, a presença de muitos aspectos das revoluções. Lá para o final desse assunto, vamos analisar também a Declaração do Direito do Homem, que surge nesse contexto revolucionário. Vamos trabalhar também a ideia de direitos humanos, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar bastante desse assunto e com certeza vai tirar bastante proveito dessas próximas aulas que vamos ter na plataforma virtual. Pegue o caderno de vocês. Cada tópico desse deve estar no seu caderno para estudos posteriores, tá bom? Observe que a primeira imagem que nós temos aqui, nas cores da França, traz 3 palavras que podemos dizer assim, que são lemas, que são símbolos do que aconteceu na França no século XVIII. Observe essas palavras que você já deve ter ouvido, conhece bastante. Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Podemos dizer que essas 3 palavras foram o motor da Revolução Francesa e da queda do antigo regime francês. Você viu na aula anterior que o antigo regime está sofrendo uma série de abalos, não é verdade? A Inglaterra provou do pior gosto possível, que foi a independência da sua galinha de ouro, por assim dizer, da sua metrópole, da sua colônia, que foi as 13 colônias e posteriormente Estados Unidos. A França, apesar também de ter colônias, a França, o que acontece na França é algo que nunca tinha ocorrido em nenhuma nação, nenhum reino até então europeu. O processo revolucionário não foi exterior em outra colônia. O processo revolucionário de derrubada do antigo regime acontece dentro da própria França. Essa é a ideia por trás da aula, entender o que estava acontecendo dentro da França a ponto dos caras chegarem e mandarem o rei Luís XVI para a guilhotina. Observe o próximo slide. Agora vamos aprofundar um assunto que começamos na aula anterior, sobre a revolução ou independência das 13 colônias. Vamos debater aqui as diferentes ideias sobre revolução. Vocês têm aqui no quadro 3 imagens. E imagens que geralmente a gente está acostumado a ver. No primeiro momento, um protesto, notamos aqui, um protesto contra o Estado, representado aqui pelo seu aparato policial. Abaixo, a Primavera Árabe, em que povos árabes foram às ruas protestar, né, contra sistemas de governo. Por exemplo, no Egito, o ditador, né, aquele governante que já estava há anos no poder, caiu depois de uma série de protestos quando a população foi às ruas. Essa última imagem aqui
é algo muito mais próximo da nossa realidade. É um protesto que geralmente a gente vê pessoas fechando ruas, colocando fogo em pneus, espalhando lixo. Elas estão insatisfeitas com alguma coisa ou com alguém. Mas o que isso tem a ver com a Revolução Francesa? Independente se foi uma revolução, um protesto, uma manifestação, todas elas guardam o ideal revolucionário, por assim dizer, a chama, o desejo de mudança, por assim dizer, lá dos primeiros revolucionários, lá da Revolução Francesa do século XVII. É uma amostra para que vocês entendam como há continuações, assim como também há rupturas sobre o processo revolucionário com as novas dinâmicas hoje em dia. Mas isso aqui é para mostrar que até os dias de hoje, em pleno século XXI, ainda a chama revolucionária acende no peito, por assim dizer, das pessoas. Em mudança, em querer mudança, em estar insatisfeita com algo do sistema político e querer mudar. Então a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, apesar de vários anos já se passaram da Revolução Francesa, ainda permanece. O ponto de debate da nossa aula de hoje, a problemática da aula de hoje, é entender qual é a diferença entre uma revolução, como aconteceu lá na França, do antigo regime, para um protesto de bairro. Qual é a diferença? Será que a gente pode comparar, equiparar uma revolução com uma revolta, com uma manifestação, com um protesto? Qual a diferença? Todas elas têm um motivo parecido, uma insatisfação popular. Mas em que é que elas divergem? Porque eu não posso dizer que essa última imagem aqui é uma revolução. É isso que vamos analisar no próximo slide. É importante você se ligar nessa ideia. Observe. Conceitualizando o termo revolução. Para isso, vamos voltar no tempo. Vamos lá para o século XVIII, no ano da Revolução Francesa, para entender, através de um diálogo entre o rei Luís XVI, e o seu mensageiro, a gente, a partir desse diálogo, vai entender a diferença entre revolta e revolução. Observe. Luís XVI, após ouvir um mensageiro que lhe trazia a notícia da queda da Bastilha, teria dito: é uma revolta. Ao que o mensageiro teria afirmado: não, majestade, é uma revolução. Percebe a diferença dessas duas palavras grifadas? Isso aqui, revolta e revolução. Para Luís XVI, quando aquelas pessoas tomam a Bastilha, que era símbolo do antigo regime da França, era a prisão onde Luís XVI mandava todos os seus inimigos, era uma demonstração do poder que Luís XVI tinha na França. Quando aqueles revolucionários tomam a Bastilha, e essa mensagem chega ao rei da França, Luís XVI, ele apenas diz: deve ser uma revolta, logo deve passar. É como se a palavra revolta fosse algo momentâneo, fosse algo que tem um início, um meio e um fim. Mas observe a forma como o mensageiro reeduca o rei Luís XVI. Não, majestade, não é uma revoltinha que vai passar, é uma revolução. Parece que a palavra revolução guarda em si uma ideia maior, uma abrangência, uma questão muito mais grave, muito mais urgente por trás dessa palavra, revolução. Ele não falou assim: não, majestade, é uma manifestação, é um protesto, é uma revolta. Não, é uma revolução. Por isso que é importante entendermos que é uma revolução. Vamos analisar isso no próximo slide. Sempre que houver necessidade, vocês vão pausar o vídeo para anotar essas ideias que aparecem aqui no quadro. Lembrando que abaixo desse vídeo, na parte de baixo desse vídeo, vai estar disponível também em forma de PDF todos esses slides para o estudo de vocês. Vamos agora analisar então a diferença entre revolução e revolta.
Observe. A revolução é uma tentativa acompanhada de violência, na maioria dos casos, de derrubar autoridades políticas existentes e de substituí-las, a fim de efetuar profundas mudanças nas relações políticas, jurídico, constitucional e socioeconômicas. Essa é a primeira coisa que vocês têm que entender. A revolução ela é algo muito maior, geralmente acompanhada de uma violência. Ela geralmente carrega uma violência, né, em si, mas tem como objetivo a derrubada de um governo, de uma autoridade, de um rei, de um presidente e de mudanças na estrutura social, socioeconômica da sociedade. Então, que vocês entendam, uma revolução acompanhada ou não de violência tem como objetivo substituir ou retirar uma autoridade ou um sistema político e mudar a estrutura da sociedade. Aqueles franceses que se revoltaram contra o rei Luís XVI, eles não voltaram para casa no outro dia como se nada tivesse acontecido. Não. Por quê? Porque eles fizeram ali um ato revolucionário em que derrubou o rei. Nunca mais a vida daquelas pessoas seria a mesma. Houve uma mudança na forma de política, na forma de economia, na cultura, no dia a dia das pessoas. Então a revolução é algo muito maior, tá? Observe a diferença então para uma revolta ou uma rebelião. Já a rebelião ou revolta se limita geralmente a uma área geográfica circunscrita e é isenta de motivações ideológicas, não propõe a subversão total ou parcial da ordem constituída, mas o retorno dos princípios e visa a satisfação imediata das reivindicações políticas e econômicas. A rebelião pode ser acalmada tanto com a substituição de algumas personalidades políticas, como também por meio de concessões econômicas. Uma revolta, uma rebelião, ela é limitada geograficamente a um determinado lugar. Geralmente, quem está se revoltando, quem está se manifestando contrário a alguém ou alguma coisa, visa principalmente a satisfação das suas necessidades. Vocês estão lembrados do slide anterior, sem ser sobre a mensagem do rei Luís XVI? Aquele que apresenta 3 formas de manifestação. A última, que é o fechamento de uma rua em que os moradores colocaram lixo, é um claro exemplo de revolta, de manifestação, de rebelião. A população está insatisfeita, naquele caso, com o não recolhimento do lixo. Então ela está insatisfeita com a limpeza urbana. Por isso que ela fecha a rua. Por isso que ela protesta, bate panela, leva cartaz, querendo solução. Não é assim? Bota fogo no pneu, bota fogo no lixo, enfim, fecha a rua. Por quê? Porque ela está insatisfeita com alguém, pode ser o prefeito, pode ser o vereador, pode ser o presidente da república. Ela está insatisfeita porque uma necessidade dela não foi atendida. Naquele caso, a limpeza urbana. No entanto, isso não é uma revolução. Por quê? Isso mesmo, não muda em nada a estrutura da sociedade. Continua a mesma coisa depois daquelas pessoas voltam para casa e vida que segue. Elas querem ali que o prefeito diga: olha, vou recolher o lixo, vou mandar um carro aí do lixo pegar, vou demitir o presidente, o secretário de limpeza urbana, o dono da empresa lá de caminhão, da Limpurb, enfim. Eles querem uma mudança no momento, mas eles não estão contra o prefeito. Não querem tirar o prefeito e derrubar a forma de governo, não. Eles querem que as necessidades deles sejam atendidas. Daí a ideia de revolta, a ideia de rebelião. Muito diferente da ideia de revolução, aonde eu tenho mudanças drásticas na estrutura da sociedade. A queda de um rei, o fim de um regime, é uma mudança muito drástica, muito grave, e isso se configura, naquele caso, como uma revolução. Entenderam? Observe o próximo slide.
A partir de agora, vamos fazer a nossa análise da Revolução Francesa de acordo com a perspectiva de classes. Vamos analisar não os principais personagens, Robespierre, não vamos analisar apenas Napoleão posteriormente. Vamos analisar o dia a dia das pessoas simples, comuns, desde os burgueses até aqueles camponeses que também se sentiram motivados a se revoltar contra o rei, contra o antigo regime. Quando fazemos isso, quando mudamos o foco, quando ampliamos a nossa lente de visão e nos aprofundamos nos aspectos sociais, no dia a dia, nas pessoas simples, nas pessoas que são apagadas da história, e deixamos de lado esses grandes personagens, a gente está analisando, fazendo um estudo de classe. A gente está indo para o aspecto social. O aspecto político é importante, claro, mais à frente vamos falar dos girondinos, dos jacobinos, da Assembleia Constituinte, do Diretório, do Império. Vamos falar dessas coisas, mas também vamos falar da dinâmica, por exemplo, muito importante, dos livreiros. Aquelas pessoas que vendiam livros, elas são muito importantes também para difundir as ideias, a ideologia que a Revolução carregava. Então a gente vai fazer uma análise mais micro, vamos ampliar nossa lente, mas vamos analisar casos específicos de pessoas que até então é apagada do processo revolucionário, tá? Observe, Robespierre, que é um historiador, né, ele escreveu: pode não ter sido um fenômeno isolado, mas foi muito mais fundamental do que outros fenômenos contemporâneos. É claro que ele está falando da Revolução Francesa. E suas consequências foram, portanto, mais profundas. Em primeiro lugar, a Revolução Francesa se deu no mais populoso e poderoso estado da Europa, não considerando, é claro, a Rússia. Tá? Em 1789, cerca de 1 em cada 5 europeus era francês. Em segundo lugar, para além de ser a França um dos maiores reinos, um dos maiores estados da Europa, em segundo lugar, ela foi diferente de todas as revoluções que a precederam e a seguiram. Uma revolução social de massa, de povo, e incomensuravelmente mais radical do que qualquer levante comparável, a ponto de mandar um rei para a guilhotina. Em terceiro lugar, entre todas as revoluções, a Revolução Francesa foi a única ecumênica. Seus exércitos partiram para revolucionar o mundo. Suas ideias, de fato, o revolucionaram. Então essa é uma perspectiva marxista de análise da Revolução Francesa. Analisar a massa, o povo, burguesia, o campesinato, e analisar as dinâmicas que existiram entre eles. Tá? Essa é a ideia que a gente vai tomar daqui para frente no nosso estudo sobre a Revolução Francesa. No entanto, a aula de hoje tem como principal objetivo analisar como estava a França pré-revolucionária. Observe o próximo slide. É claro que eu já quero entrar logo no assunto da Revolução Francesa, a tomada da Bastilha, a tentativa de fuga de Luís XVI, Robespierre e o radicalismo dos jacobinos. Vamos analisar todo o Girondino, ou seja, tem muita coisa que a gente vai estudar. Mas nessa primeira aula é importante analisarmos como estava a França antes da Revolução. Por que eu tenho que estudar o contexto? Por que eu tenho que entender como ela estava antes? É porque é nesse momento que vai começar a surgir as primeiras ideologias, as primeiras insatisfações das pessoas, que vai culminar na Revolução. Então, antes de estudar o fato histórico em si, que é a Revolução Francesa, a gente vai analisar o que levou os franceses a se rebelar. E isso, de uma certa forma, vai nos ajudar a entender como estava organizada a sociedade na França, o que era o antigo regime, as principais características. Isso vai nos ajudar a entender a Europa nesse período de modo geral. Boa parte dos reinos adotavam esse modo de governo. Então é importante entendermos que o que acontece na França vai se repetir
respeitando, claro, as particularidades, as singularidades de cada povo, mas é importante a gente entender o antigo regime de um modo geral. Para isso, vamos pegar o exemplo mais clássico de todos, que é a França. Aqui está ele, Luís XVI, com toda a sua pompa, mostrando para que veja. Ele era realmente o rei da França. O Estado totalmente centralizado na mão desse carinha aqui. Como estava organizado, como Luís XVI comandava aquela França antes da Revolução de 1789? Observe as três principais características. É imprescindível que você domine esse assunto, porque é isso que vai nos ajudar a entender a dinâmica social e política da França pré-revolução, pré-revolucionária. Anote o título e os três pontos principais. Absolutismo monárquico, ou seja, a forma de governo era absolutista, com poder centralizado em torno do rei. Então, o absolutismo monárquico são as monarquias, na maioria das vezes hereditárias, passadas de pai para filho, descendência direta, com correlação de sangue, em que o poder ele é absoluto e está na mão de uma pessoa apenas. Nesse caso, na França, o rei Luís XVI. Uma outra característica da França pré-revolucionária, além do aspecto político, está aqui no aspecto social. Sociedade estamental. O Estado francês era composto por 3 estados. Essa sociedade não era, observe bem, não era horizontal, com todos eles gozando dos mesmos direitos. Não, era uma sociedade vertical. Era uma sociedade em que cada um ocupava uma posição. É uma sociedade hierarquizada. É uma sociedade que não privilegiava a ascensão social, a mobilidade. Quem nascesse no terceiro estado, morreria no terceiro estado. Quem nascesse na nobreza, gozaria de todos os privilégios de ser um nobre. Então era uma sociedade estamental, hierarquizada, que não permitia a ascensão social. A França estava organizada em 3 estados. A gente vai analisar daqui para frente, daqui a pouquinho, tá bom? Superando agora o aspecto político, social, vamos agora para o aspecto econômico. Veja que a França, ela era rural e agrícola. A França, ela estava, em comparação com outros estados, atrasada. Você lembra do caso da Inglaterra? Você estudou isso nas aulas anteriores, antes da plataforma virtual. Nas nossas aulas presenciais, analisamos o mundo do trabalho numa Inglaterra industrial, numa Inglaterra industrializada. Já a França, no século XVIII, observe, totalmente, ou boa parte, agrária, ruralizada, dependendo de sua economia agrícola. Então, pronto, já temos aí os 3 principais elementos que vocês precisam dominar. Como era a França do rei Luís XVI no século XVIII, antes de estourar a Revolução? Absolutista, estamental e agrária. Tá bom? Pausa o vídeo para anotar essas 3 características super importantes. Agora veja, se uma coisa está ruim, a tendência é só piorar. Luís XVI comprovou isso de fato. Ele se torna rei num momento muito delicado para a França. A França estava quebrada economicamente. Se as coisas não estavam indo bem, depois desses fatores aqui que a gente vai analisar, a tendência foi só piorar e aumentar a revolta e a insatisfação popular. Observe nesse primeiro exemplo aqui, que a França ela está envolvida em vários conflitos bélicos com outras nações. Essa crise econômica ela só vai se agravar ainda mais depois, por exemplo, que a França se envolve na guerra de independência dos Estados Unidos. A França já vinha de uma derrota para a própria Inglaterra na guerra dos
17 anos. Imagine como ela estava já quebrada economicamente. Primeiro porque a guerra dura um bom tempo. Segundo, ela ainda perde. Para piorar a situação da França. Não contente, para insatisfação de quem sustentava aquele Estado, no caso a burguesia e o campesinato, o rei ainda se envolve na treta que a gente estudou na aula passada. Se envolve na briga, na guerra de independência das 13 colônias com a Inglaterra. Obviamente a França entrou como aliada das 13 colônias contra a sua inimiga Inglaterra. Então são momentos bastante complicados para a França, porque ela entra em conflitos bélicos, que isso demanda uma série de recursos financeiros para a manutenção da França nessas guerras, e ela não tem resultado positivo. Ela se aprofunda ainda mais em uma crise econômica. O rei se vê obrigado a, por exemplo, destinar recursos para soldados em linha de frente nas batalhas, manutenção do exército, armas e toda uma logística de guerra que existia. Para piorar, observem aqui, a França ela começa a sofrer com várias intempéries naturais. A agricultura francesa e a dieta francesa era baseada no pão, no trigo. E a França vai ser muito castigada por fenômenos da natureza e que vai prejudicar a oferta de trigo. Sem trigo não tem pão. Sem pão, a barriga começa a roncar. E a barriga dos franceses começaram a roncar mesmo de fome. E com fome, você sabe que um povo com fome não é fácil de lidar. O rei, enquanto que o rei gozava de todo o luxo no palácio. Então são fatores econômicos que, para além de prejudicar a economia interna, prejudicava também a economia externa. A França teria que comprar mais. Estão lembrados da nossa aula de mercantilismo? Aquela aula foi muito massa. Aquela aula foi muito boa porque a gente entendeu a dinâmica do mercantilismo. A gente entendeu a balança comercial favorável e desfavorável. Os reis todos não queriam gastar, queriam vender para entrar dinheiro. A França, para piorar ainda mais a situação econômica dela, o que está fazendo? Gastando, comprando na mão de outros reinos, exportando mais, importando mais do que vendendo, comprando mais do que vendendo, importando mais do que exportando. Então, anotem isso, que isso aqui vai ser um dos principais pontos que vai desencadear o processo revolucionário francês. Eu quero muito que vocês entendam como estava passando a França antes da Revolução. Por isso que a gente vai fazer agora uma revisão de tudo isso que eu falei, de forma muito mais direta e sintetizada, para que isso fique na mente, no coração, no caderno de vocês, tá bom? Vamos analisar como estava novamente a França antes da Revolução no aspecto econômico. Observe que a França era basicamente agrária. Boa parte das propriedades francesas ainda guardava as relações vassálicas, da Idade Média. Elas ainda não eram porções de terra, elas ainda eram propriedades feudais. Enquanto a Inglaterra já estava industrializada, capitalismo bombando, a França ainda guardava laços vassálicos. A França ainda guardava laços feudais, do feudalismo lá da Idade Média. Outra característica é o reduzido capitalismo agrário. A França não tinha uma indústria agrária, Ela dependia basicamente da produção do homem do campo, Não tinha uma indústria voltada para satisfazer, para produzir produtos que vinham da região rural da França. Escassez de alimento ou falta de comida agravadas por intempéries nas últimas décadas do século XVIII. Foi o que eu falei no slide anterior. Nevascas, condições climáticas que não favoreciam que o trigo fosse colhido. Tudo isso trouxe muito problema para a economia francesa. Precária industrialização, restrita a artigos de luxo
As únicas coisas que a França produzia estavam mais ligadas a utensílios de luxo, reduzida a oferta de emprego, com o homem tendo que trabalhar em produções, em propriedades rurais, e necessidade de importação. Dependência econômica, o que só fazia aumentar a dívida da França com outras nações. Então a França estava numa situação muito complicada economicamente, comprando mais do que vendendo, importando mais do que exportando. Tá bom? Faz uma pausa para anotar esses detalhes aí da economia francesa. Ainda falando sobre economia, observe que a França tinha um grande déficit público. A população, podemos dizer assim, boa parte dela, 96%, sustentava uma numerosa corte de mais ou menos 400 mil pessoas, que representavam o quê? 4% da população francesa. Você imagine, 96% da população sustentando 4%. Ou seja, quem fazia parte do terceiro estado sustentava nada mais nada menos do que 400 mil bocas que viviam uma vida totalmente luxuosa, que esbanjava, tá? Luxo, enquanto boa parte da população passava fome. Então, gastos extraordinários dessa nobreza com banquetes, manutenção do Palácio de Versalhes, que ficava a alguns quilômetros de Paris. Ou seja, a nobreza sustentada pelo terceiro estado, pelos camponeses e burgueses, levava uma vida como se nada tivesse acontecendo. Levava uma vida de luxo, de glamour, de extravagâncias, de desperdício, de banquetes, enquanto Dona Maria, seu João, estava lá passando uma fome miserável, tendo assim que sustentar, ainda assim tendo que sustentar um grupo, uma classe, nesse caso a nobreza. É muito parecido com a nossa situação atualmente. Acho que vocês vão ver que, por vez ou outra, a gente vai se comparar, vai se colocar no lugar, porque a gente também sustenta um grupinho aí de políticos que gosta de vários privilégios, vários benefícios, não é verdade? É auxílio paletó, é auxílio moradia, enquanto um camelô, um ambulante está aí parado, sem poder ter o seu sustento, nessa pandemia que está aí. Então a gente nota que até o dia de hoje ainda existe também essas diferenças, né, sociais, assim como existia na França. A ausência de política produtiva e guerras no estrangeiro, que se analisou duas delas, estão lembrados? A Guerra de 7 Anos contra a Inglaterra e o envolvimento da França na Revolução Americana. Vamos agora revisar o aspecto político da França. Já falamos do econômico, agora vamos para o político. Observe. A política da França era baseada no absolutismo monárquico. Luís XVI vinha de uma família, né, de reis que vieram antes dele, uma linhagem. A linhagem dele era da dinastia da família dos Bourbon, tá? Totalmente vinculada aos interesses aristocráticos, sem permitir qualquer participação efetiva da burguesia e do povo. A burguesia tinha grana, tinha dinheiro, mas não conseguia participar nas tomadas de decisão, na política. Quando mais para frente a gente vai ver que Luís XVI convoca os 3 estados para a Assembleia, a burguesia se sente muito prejudicada, porque não tinha uma votação expressiva, porque sempre quem ganhava as votações era a nobreza e o clero e nobreza. A burguesia, ela ficava limitada politicamente, por isso que ela não participava diretamente na política, sustentava o Estado francês, mas não tomava decisão política nenhuma. Da mesma forma, o camponês. E aqui, Luís XV participa da Guerra dos 7 Anos e XVI. Ele herda, por assim dizer, uma França em apuros, uma França em crise economicamente. Nossa aula já está chegando ao término e vamos revisar o aspecto social. É aqui que vocês têm que focar bastante. Eu vou cobrar muitas essas características desse aspecto social da França, uma vez que a gente vai fazer a nossa análise a partir de uma perspectiva marxista de classes, ou seja, do povo.
Então eu preciso entender que povo era esse, quem fazia parte dessa sociedade. Vamos lá? A estrutura social francesa era de caráter estamental, ou seja, uma sociedade de ordem, cada um ocupando. Estão lembrados? Eu quero que isso fique bem claro na mente de vocês, ó. Uma sociedade vertical, com cada um ocupando o seu lugar na sociedade. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Eu posso chamar isso de uma sociedade de ordens, cada um no seu quadrado, tá? E o critério era o nascimento, não era dinheiro. Você poderia ser a pessoa mais rica, você nunca seria considerado nobre de sangue, porque o critério era sangue, era nascimento. Nasceu nobre, é da nobreza. Nasceu camponês, se ferrou, vai morrer camponês, vai passar uma vida miserável, porque deu azar, né, de nascer numa família pobre. Então, esse era o critério na sociedade francesa. Hoje em dia há uma mobilidade, né, social, atualmente na nossa sociedade. Mas isso é uma outra assunto que a gente vai debater na nossa atividade. Voltando aqui, divisão em estados sociais. Vamos relembrar para ficar bem claro. Primeiro estado, clero, religiosos, principalmente a cúpula que tomava as decisões da Igreja Católica, né? Primeiro estado era o clero, e o clero se dividia em dois. O aristocrático poder é aquele clero, é aquele alto clero formado por quem tomava decisões da igreja nos aspectos religiosos e políticos, que se misturavam nesse momento, né? Eu falo aí de bispos, arcebispos, o papa. E o baixo clero é aquele padre lá da paróquia que está sem se intrometer em nada na política, nas tomadas de poder. É aquela freira reclusa que está afastada dos locais de poder. É aquele monge lá, entende? Então a própria igreja se divide em quem está acima nas tomadas de poder e aqueles abaixo, tá? Hoje em dia, por exemplo, cada bairro, incluindo nesse aqui onde a gente está, tem uma paróquia. Essa paróquia, nos bairros de Cajazeiras, Castelo Branco, São Cristóvão, enfim, esses bairros têm essas paróquias que estão submetidas à Arquidiocese de Salvador, que por sua vez está submetida a algo maior no Brasil e principalmente ao Vaticano. Então, dentro da própria igreja há divisões. É nesse sentido aqui que eu estou me referindo a alto clero e baixo clero. Ok? Vamos para o segundo estado. O segundo estado, ele é composto, observe, pela nobreza. Analise o próximo slide. A nobreza, ela é constituída por dois aspectos principais. Existe a nobreza feudal. Desde o período da formação do Império Franco, vocês estudaram lá nas aulas da tarde, estão lembrados, no primeiro ano? Vocês viram que a França, ela tem um passado medieval, uma consolidação medieval e uma concentração de poder na mão do rei na formação do Estado Nacional, né, do Estado Nacional francês. Então eu tenho toda uma nobreza de terra e tem uma nobreza de corte. A nobreza da corte era duques, prelados, né, condes, ou seja, pessoas que recebiam títulos de nobreza, mas elas não eram diretamente herdeiras lá dos ancestrais dela, da Idade Média, que já tinha aquela terra que foi passando de pai para filho. Então a nobreza é dividida entre feudal, nobreza feudal ligada à terra, herança lá desde a Idade Média, e a nobreza de títulos, e a nobreza da corte. Era o primo do rei, a tia do rei, a prima, o primo que recebeu o título de príncipe, de conde, de duque, entende? Então havia uma diferença entre a própria nobreza. A própria nobreza também ela é separada. O clero é dividido em alto e baixo clero. E a nobreza ela é separada também entre nobreza feudal e nobreza de corte. Por fim, o terceiro estado. O terceiro estado é o povo, generalizando de modo geral para que vocês possam entender. Ele era composto por 96%, ou seja, boa parte da população, 96% da população. Eles tinham que trabalhar e pagar imposto para sustentar
sustentar o Estado francês, para sustentar quem vinha acima deles. Quem vinha acima deles? Isso aí, o primeiro Estado, que é o clero, e o segundo Estado, que a gente acabou de ver, que é a nobreza. O terceiro Estado pagava impostos e produzia, tá? Sem participação na política. E aí a gente tem esse grupinho aí da burguesia, que pagava impostos, que tinha dinheiro, mas que não tinha participação nenhuma na política. E essa burguesia, a gente pode separar ela em girondinos e jacobinos. Mas isso aqui é um assunto para a próxima aula, não vamos falar deles agora. O que eu quero é que vocês entendam como funcionava o Estado francês. Isso vai ser muito importante para a atividade que a gente vai fazer juntos, tá bom? Observe a próxima imagem. Essa imagem aqui vai ajudar muito vocês. É uma gravura que mostra, de forma bem irônica, como estava organizada a sociedade francesa. Vamos relembrar algumas questões observando a figura. Observe que nessa figura aqui, a gente consegue identificar o primeiro, o segundo e o terceiro estado. O terceiro estado, observe que ele é apresentado na figura de um senhor de idade, cansado, a coluna já encurvada, de tanto trabalhar no campo. Como é que eu sei que ele é o camponês, que ele é o povo, que ele é o terceiro estado? Simples. Ó, uma enxada na mão dele. E as enxadas, assim como os arados, eram utilizados justamente na preparação da terra para a agricultura, para o plantio. Então aqui está a representação do camponês, do terceiro estado. Veja que esse terceiro estado está tão cansado que a coluna dele está, já não aguenta mais. Por quê? Porque ele está carregando duas figurinhas aqui que a gente vai analisar a atenção. O terceiro estado, representado nesse senhor de idade, carrega o primeiro estado, que é o clero, está vendo aqui, ó, a cruz, e carrega também a nobreza, representada pela espada, bem característica da idade medieval, me referindo à nobreza feudal. Então essa gravura aqui mostra como estava a França. A França estava organizada assim, terceiro estado sustentando os outros dois. Isso vai causar uma série de reivindicações, de protestos, de insatisfação. Mas esse assunto para a próxima aula. Por hoje é só, tem uma atividade, eu vou botar duas atividades, vocês vão escolher qual é a melhor que vocês querem fazer, tá bom? Acesse o portal para ter acesso a elas. Bons estudos!